Irmãos, como última mensagem deste ano, vamos utilizar para nossa meditação o livro de Isaías. Não o costume de todos os domingos ou de todas as quartas-feiras, lendo 1 Crônicas ou um livro de Salmos ou o Evangelho de Mateus, mas nesta noite especial o livro de Isaías. Porque as pessoas costumam dizer que Isaías é um resumo perfeito de todos os livros da Bíblia. Porque a Bíblia é composta por 66 livros. E quantos capítulos tem Isaías? 66. A Bíblia é dividida em duas partes, Velho e Novo Testamento. E de forma semelhante, Isaías também é dividido em duas partes. 39 capítulos compondo a primeira parte, o que seria equivalente a 39 livros do Velho Testamento, e 27 capítulos compondo a segunda parte. A primeira parte destaca as advertências de Deus contra o pecado do homem, Deus condenando e advertindo contra o castigo para aqueles que escolhem viver em pecado, viver longe dos caminhos de Deus. Ai daqueles que não temem ao Senhor. Os 39 primeiros capítulos de Isaías. Então, a partir do 40, começa a segunda parte, onde destaca a consolação de Deus, Deus falando da esperança que vem do Senhor e que só pode ser encontrada no Senhor. E é exatamente nessa segunda parte que nós queremos nos deter nesta noite, porque Isaías, capítulo 40, começa exatamente com estas palavras: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, o tempo da milícia já acabou. Já acabou o tempo de lutas. Os vossos pecados já foram perdoados. Em outras palavras, Deus está dizendo, por meio do profeta Isaías, que chegou o momento do povo de Israel experimentar uma mudança radical na sua vida. Da tristeza, da presença do pecado para a alegria na presença do Senhor. E esse pensamento deve estar presente em nossa mente nesta noite. Deus também está dizendo para cada um de nós que chegou o momento de experimentarmos uma mudança radical na nossa vida, para que o novo ano não seja semelhante ao velho. E eu creio que é exatamente o que nós estamos precisando nessa noite. Depois de um ano tão difícil, um ano tão conturbado, turbulento, para poder terminar bem e iniciar bem o novo ano, precisamos realmente de uma palavra que nos convença ou nos leve para uma grande mudança. Uma mudança na nossa vida. E se você sente que precisa de uma grande mudança na sua vida, para esse novo ano, então faça o que diz Isaías 40, versículo 26. Isaías 40, 26 diz: levantai ao alto os olhos e vede. Levantai os olhos para o céu e veja. Faça isso. Se você deseja uma grande mudança na sua vida para este novo ano, então faça o que Isaías diz: levante os olhos para os céus e veja. Veja o quê? Veja que nada se compara ao nosso Deus. Veja exatamente isso, nada se compara ao nosso Deus. Versículos 25 e 26 dizem isso: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai os olhos e vede, quem criou todas estas coisas? Quem é aquele que faz sair o seu exército de estrelas
todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só delas vem a faltar. Quem é que faz tudo isso? É Deus. E quem pode se comparar ao nosso Deus? Nada, nem ninguém. Nada se compara ao nosso Deus. Se você deseja começar um novo ano bem, terminar bem este ano e começar um bom ano, um novo ano, com grandes mudanças na sua vida, então comece levantando os olhos para os céus e vendo que não há nada que se compare ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é inigualável em tudo aquilo que faz, inclusive na maneira maravilhosa como cuida da vida dos seus filhos. Olha aí a partir do versículo 9, Isaías 40, não saímos de Isaías 40. Isaías 40, versículo 9, e nós vamos ler até o versículo 18, onde vai falando demonstrando para nós que nada se compara ao nosso Deus. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Olha, não está mandando subir no monte para ficar mais próximo de Deus. Essa ideia está errada, porque Deus está em todo lugar, não tem como fugir da face de Deus. Leia o Salmo 139, você vai perceber isso. Não tem como se ausentar da presença do Senhor, fugir da face do Senhor. Se suba aos céus, lá está. Se desça ao mais profundo do abismo, lá está também. Não é essa ideia do que Isaías está dizendo. Ele está dizendo, vocês que estão anunciando boas novas, boas notícias, uma palavra de esperança que vem de Deus, e é exatamente o que nós estamos vendo nesta noite. Então suba ao monte, e a ideia de subir ao monte não é se aproximar de Deus, é para que você possa anunciar a palavra, e a palavra possa chegar ainda mais distante, porque você está anunciando do alto, para que todos possam ouvir. Quando você vê alguma apresentação, alguém se apresentando, você nota que ele sobe num lugar mais alto, um palanque, um púlpito, e o motivo pelo qual fazem isso é para que todos possam ver e possam ouvir. E a ideia aqui, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Deus está perto, aí está Deus querendo te ajudar, aí está Deus querendo mudar a tua vida. Não há nada que se compare ao nosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele está a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. E se você já leu o Evangelho de João, há uma grande diferença entre o pastor e o mercenário. O mercenário vê vir o lobo e ele foge, mas o pastor não. O pastor permanece ao lado da ovelha. E o bom pastor é aquele, foi aquele e será sempre aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, que se é também o seu pastor, pode ter certeza que nada nos faltará. Se Deus é o seu pastor, nada te faltará. Então nada se compara ao nosso Deus. Isaías está descrevendo exatamente isso. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Mostra o cuidado e o carinho de Deus, especial pelas suas ovelhas. Pelos cordeirinhos é a ovelha ainda nova, por aqueles que ainda são recém-convertidos.
E eu consigo lembrar com muito carinho como era especial cuidar de Deus na minha vida, quando eu era ainda um novo convertido, me livrando de todo mal, fortalecendo a minha fé, me sustentando e muitas vezes me carregando em seus braços. E você pode lembrar desse cuidado, que também estava presente e está presente na sua vida. Então não há nada que se compare ao nosso Deus. Não há nada tão grande e poderoso como o nosso Senhor, que nos ame tanto quanto Deus nos ama. Ele carregará os seus cordeirinhos, recolherá os cordeirinhos nos seus braços e os levará no seio, ou seja, próximo do peito. As que amamentam, ele guiará mansamente. E diz isso porque ele vai ter cuidado e muita paciência, porque as ovelhas que amamentam não andam no mesmo ritmo do rebanho, elas andam mais devagar, porque constantemente elas têm que parar e dar leite para os seus filhotes. Então Deus cuida com muita paciência do seu rebanho, e não há ninguém que se compare, nada que se compare ao nosso Deus. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem fez isso? Foi Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? Não há ninguém que tenha feito isso. Ou como seu conselheiro ensinou? Mais uma vez, ninguém. Com quem ele tomou o conselho? Imagina só, Deus tomando o conselho de alguém para fazer tudo aquilo que ele fez, perfeito e belo como ele fez. Existiu alguém para quem Deus pediu conselho? E a resposta é não. Por que não houve? Porque não há nada que se compare ao nosso Deus. Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que caiu de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Em algumas passagens diz que nós somos diante de Deus como pó, e aqui diz que as nações todas reunidas diante de Deus são como nada, só um pó. Nem todo o Líbano basta para se queimar, nem os seus animais para um holocausto. Não há nada que o homem possa fazer que alcance o nível de Deus, a grandeza de Deus. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo, um vazio. E aí está a resposta de Deus para quem se acha demais. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Não há nada que se compare ao nosso Deus. Vemos pessoas apavoradas e temerosas com a grandeza dessa pandemia, mas louvado seja Deus, que Isaías nos diz: deposite a sua esperança no Senhor, porque por maior que seja essa pandemia, ela não é tão grande quanto o nosso Deus. E não estou dizendo que não é. Sim, é difícil, sim. Tem levado muitas pessoas à morte, sim. Se espalha pelo ar. E como costuma dizer o irmão Israel, então quem está livre dessa pandemia? Se ela se propaga pelo ar, todo ambiente que nós temos está repleto de ar, inclusive nossas casas. Não estamos livres, mas o nosso Deus ainda é maior. Então não há nada que se compare ao nosso Deus. Não há nada que seja tão grande. Não há nada tão poderoso. Então, se você deseja começar um ano novo maravilhoso, diferente, cheio de esperança no seu coração, então levante os olhos para o céu e veja que não há nada que se compare ao nosso Deus. Levante os olhos para o céu e veja
que só Ele, Deus, pode mudar a tua sorte. Isaías 40, nós não mudamos. Isaías 40, versículo 27 a 29 diz assim: por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Embora não sejamos nada diante de Deus, o que Isaías está dizendo: por que vocês ficam questionando a Deus e duvidando do seu poder? Se tem alguém que pode transformar nossas vidas e mudar a nossa sorte, é Deus. É Ele quem dá força àquele que está cansado. Enfrentou muitas lutas esse ano, então sabe, se alguém pode mudar essa situação, é Deus. Ele é o único que pode dar força àquele que está cansado, e é Ele o único que pode multiplicar as forças àquele que não tem nenhum vigor. Já cansou? Está difícil? Muita luta? Muitas dificuldades? Então, meu querido, saiba que Deus é o único que pode mudar tudo isso na sua vida. Não foi à toa que Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém pode trazer alívio para o seu coração, se alguém pode mudar a sua vida, é Deus. É Deus. Então, se você está desejando começar um novo ano com grandes mudanças na sua vida, então levante os olhos para o céu e veja que nada se compara ao nosso Deus, porque só Ele pode mudar a sorte da sua vida. Só Ele pode transformar a sua vida. Para aquele que está cansado, Ele faz forte, dá força. Para aquele que não tem nenhum vigor, Ele multiplica as forças. Do nada, Ele faz surgir aquilo que nós não temos, porque foi exatamente desse jeito que Ele criou tudo aquilo que nós vemos, a partir do nada. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O que existia até então? Nada. A terra era sem forma e vazia, até que Deus, com o poder da sua palavra, tudo criou. E de igual maneira, Deus, naquilo que para nós parece invisível, Ele pode agir transformando, fazendo o impossível se tornar possível. É interessante como este mesmo pensamento aqui de Isaías pode ser visto lá em Jeremias. Jeremias estava pregando para o povo de Israel, que de igual maneira estava cativo, o mesmo período provavelmente de Isaías, cativo na Babilônia. Jeremias capítulo 29. Jeremias 29. Esta carta foi destinada a todos aqueles que estavam no cativeiro, lamentando a sua triste sorte de viver como escravos, porque haviam rejeitado a vontade de Deus. Versículo 4 de Jeremias 29 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposa e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossos filhos a maridos,
vossas filhas a maridos, perdão, filhos não, filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós vivemos tempos difíceis e muitas vezes pensamos, será que Deus está nos castigando? E Deus está dizendo, não se preocupe com isso. Continue levando a sua vida e orando para que a sua nação tenha paz. A nação onde você está tenha paz. Era o que Deus estava dizendo para o povo de Israel escravizado. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Meu querido, toma cuidado, porque nesses últimos tempos tem surgido tanto falso profeta, adivinho, sonhador, que sempre anunciam aquilo que você quer ouvir. Como é bom, tudo aquilo que você deseja, ele profetiza e diz, vai dar certo, Deus vai abençoar, e Deus está dizendo que não vos enganem. Não dê ouvido para esse tipo de gente. Por quê? Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, não vos enganem. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Não vos engane, continue levando a vida. Vai ser difícil? Vai. Mas não se engane. O que eles estão prometendo para vocês é mentira. No mundo tereis aflições. Ele não disse no mundo tereis prosperidade, vivereis bens e desfrutareis de todas as coisas deste mundo. Não. No mundo tereis aflições. Porque aqueles que querem viver piedosamente, significa servindo a Deus, serão perseguidos. E se chamaram de Beelzebul o Senhor, o Filho de Deus, o que vocês acham que vão fazer com vocês? Que estão seguindo a Jesus Cristo, não a qualquer um, aqueles que estão seguindo a Jesus Cristo. Não espere grandes coisas deste mundo, e não espere as promessas deste mundo, elas são falsas. Só Deus, e nada se compara ao nosso Deus, só Ele pode mudar a nossa sorte. É por isso que o texto de Jeremias prossegue dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, para que a minha vontade seja feita, não a sua. Então, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Assim diz a palavra de Deus. Quer ter um bom ano? Então faça o que Isaías está dizendo. Levante os olhos para os céus e veja que nada se compara ao nosso Deus. Levante os olhos para os céus e veja que só Ele pode mudar a sua sorte. De alguém que espera grandes promessas e realizações vindas deste mundo, para alguém cuja satisfação está no Senhor. Quando Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está fazendo alusão sobre: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O erro está em entendermos esse texto, Ele vai satisfazer o que nós queremos. Não, Ele vai preencher de tal maneira o seu coração, que você vai viver satisfeito, sem sentir necessidade de nada deste mundo, porque Jesus é tudo aquilo que você precisa. Então, quer experimentar uma mudança na sua vida?
Então levante os olhos para os céus, veja que nada se compara ao Senhor. Levante os olhos para os céus e veja que só Ele pode mudar a sua sorte. Levante os olhos para os céus e veja que o Senhor nos sustentará. É Ele quem vai nos manter de pé em meio às muitas lutas que ainda virão. Não se iluda diante das muitas lutas que ainda virão. Se está difícil hoje, saiba que pode ser e deve ser apenas os princípios ou o princípio das dores. Jesus disse isso para os seus discípulos. E se você sabe o que são o princípio das dores, é quando a mulher está perto de dar à luz. Ela começa a sentir um incômodo. Na época de Jesus Cristo, os que os discípulos experimentaram como perseguição foi só o princípio. O que nós estamos sentindo hoje ainda são dores suaves, mas depois que a igreja for arrebatada, então a dor será grande. Mas não importa quantas lutas venham, se você estiver depositando a sua esperança em Deus, pode ter certeza que Ele te sustentará. Isaías 40, versículo 30 e 31 diz assim: os jovens se cansam e se fatigam. Tem muito jovem que acha que tem condições de levar o mundo sobre os ombros, mas eles também se cansam e se fatigam. Os moços, de exaustos, caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eles trocam a sua força pela força de Deus. É isso que quer dizer, renovam as suas forças. Trocam a força que tem, que não vale para nada, pela força que vem do Senhor. Como disse Paulo aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E na força de Deus estaremos preparados contra toda investida do maligno. Seremos, como disse Paulo em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8, atribulados, perseguidos, desamparados, mas nunca abatidos, desesperados, nunca destruídos, porque Deus está conosco. Por isso não desanimamos, pelo contrário, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Então grava isso no seu coração: Deus é a única esperança. Se você deseja começar bem o novo ano, e desfrutar das maravilhosas bênçãos de ter ao seu lado um Deus inigualável, capaz de mudar a tua sorte e sustentar a sua vida, então você precisa terminar este ano tomando a decisão certa. Acerte a sua vida com Deus, peça perdão, para que você possa experimentar o que Isaías estava dizendo: os vossos pecados foram perdoados, o tempo da luta acabou, daqui para frente Deus vai cuidar da sua vida. Então, quer começar bem o novo ano? Então acerte as contas com Deus, peça perdão pelos seus pecados. Quer começar bem o novo ano? Entregue a sua vida nas mãos de Deus, deposite a sua esperança no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor, esses serão renovados. Portanto, faça isso, e eu tenho certeza que você desfrutará da glória do Senhor enchendo a sua vida e guiando os seus passos. Que Deus nos abençoe.